Bom dia, boa tarde e boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estudar o livro de Gênesis. Vamos utilizar a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Gênesis, capítulos 7, 8, 9 e 10. Vamos estudar. Gênesis, capítulo 7, o dilúvio. O capítulo 7 contém 24 versículos. O dilúvio. Gênesis, capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves,
os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, do 1 ao 24. O livro de Gênesis capítulo 7 contém 24 versículos. Continuando em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. O livro de Gênesis capítulo 8 contém 22 versículos. Vamos lá. Gênesis capítulo 8. Bíblia NVT, nova versão transformadora. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe abundantemente você, sua família, em nome de Jesus. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a sua vida. Mas para isso se faz necessário você ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar seus pecados e abandoná-los, e aceitar Jesus Cristo como Senhor, Salvador de sua vida. Aceitar Jesus como Senhor de sua vida, como o senhorio da sua vida. E a partir de então, o Espírito Santo de Deus passará a habitar em sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui estudar o livro de Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 8. As águas do dilúvio baixam. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar, e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez,
ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saiam da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Livro de Gênesis, capítulo 8. São 22 versículos. Gênesis, capítulo 8. Continuando. Gênesis, capítulo 9. Bíblia NVT, nova versão transformadora. Deus confirma sua aliança. O livro de Gênesis, capítulo 9, contém 29 versículos. Gênesis, capítulo 9. Deus confirma sua aliança. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis
e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Gênesis capítulo 9, versículos 1 ao 17. Continuando, Gênesis capítulo 9, versículos 18 ao 29. Os filhos de Noé. Gênesis capítulo 9, versículos 18 ao 29. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses três filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis capítulo 9, versículo
1 ao 29. O livro de Gênesis, capítulo 9, contém 29 versículos. Aqui nós lemos a Bíblia NVT, nova versão transformadora. Livro de Gênesis, capítulo 9. Agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Bíblia NVT, nova versão transformadora. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, e meditem nesta palavra. Que a palavra de Deus ela jamais voltará vazia, que ela venha penetrar em seus corações. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 10. O livro de Gênesis, capítulo 10, contém 32 versículos. Gênesis, capítulo 10, Bíblia NVT, nova versão transformadora. Gênesis, capítulo 10. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Gênesis capítulo 10, versículos 1 ao 5. Gênesis capítulo 10, versículos 6 ao 20. Os descendentes de Cã. Os descendentes de Cã foram Cuxa, Misraim, Pute e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote e Calá, e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos Iuditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Causluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses
foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Os descendentes de Sem, Gênesis capítulo 10, versículos 21 ao 32. Os descendentes de Sem. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, U, Jeter e Mars. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi o antepassado de Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendia desde Messa até Cefá, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Conclusão: esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 1 ao 32. O livro de Gênesis, capítulo 10, contém 32 versículos. Bíblia utilizada foi a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente em nome de Jesus. Em breve continuaremos o estudo do livro de Gênesis, capítulos 11 em diante. Um abraço, tenha um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço de seu irmão Rai Cosmo, aqui da Assembleia de Deus Missões, Campo Esplanada do Uruguai, Teresina, Piauí. Um abraço e com Deus e a paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a sua vida. Amém.